Morrer dói? Olha, o morrer dói para algumas pessoas, sim. Dói porque dói na parte moral. Porque às vezes, não sei se você já teve a oportunidade de conversar com um espírito que ainda, por exemplo, morreu pegando fogo, né? Desencarnou, ainda ele tá com aquelas sensações, mas não tem mais o corpo físico, não tem mais nada. Mas emocionalmente ele ainda tá um pouco atrapalhado. E ele tem as sensações. Se você levar ele para um outro estado emocional, um estado de espírito, ele vai sair dessa condição facinho. Então, dói no sentido moral. O sentido físico, ele não vai doer. Principalmente quando a gente trabalha a nossa vida toda no bem. O conhecimento não nos isenta. não ajuda. Não ajuda, Certo. mas não nos isenta. Ah. Não é porque o cara é espírita, tem conhecimento, ele não vai sofrer durante esse período. Ele não vai ficar um pouco embaraçado. O que vai ajudar muito é o aspecto moral. Isso a gente não tem dúvida. O aspecto moral é o que comanda o mundo espiritual. Tanto é que o Allan Kardec, ele vai dividir a sociedade em aristocracias. E a última aristocracia é a moral. É aquela que vai comandar. Então, por exemplo, no mundo espiritual, tem o prefeito da cidade? Tem o governador? Tem. Mas quem é esse cara? É o moral. É o cara que tem uma moral melhor. Perfeito. É a moralidade que determina, né? Que determina. E a moralidade, ela é refletida em quê? Em luz, que vibra numa frequência diferente. E muitos espíritos falam assim, pô, mas eu não tenho a luz. Por que você tem mais luz que eu? É por causa da moral. Então, assim, não se preocupar a forma de desencarnar. Sim. Porque cada um vai ter um jeito. É uma necessidade. Às vezes, puxa, teve que ser um desencarne violento. Não é porque o desencarne foi violento que a pessoa sofreu. Porque às vezes a dúvida dos pais é, mas o meu filho sofreu? Não sofreu. Às vezes ele foi desligado antes. Ele dormiu espiritualmente antes do evento. Ele não tem necessidade de passar por isso. Perfeito. A ponto de ter espírito que, às vezes, em reunião mediúnica ali, se manifesta dizendo assim, depois que eu sofri aquele acidente, ninguém mais fala comigo. Quer dizer, como pode, né? Às vezes a pessoa pergunta, como pode a pessoa morrer e não perceber? Não percebe por quê? Porque como é que é morrer, Éder, se você morre e tá vivo? Não é louco isso? Entre aspas, com todo respeito. É louco no sentido de que morreu, mas eu tô me vendo assim. Então é uma confusão. E eu acredito que agora a gente está tendo uma informação, enquanto encarnado, sobre a nossa realidade desencarnado. Mas quantas milhares de encarnações você viveu, nasceu, morreu, reviveu, nasceu, morreu e nem tem consciência disso? Perfeito. Agora, hoje encarnado, eu já sei. Isso que é interessante. Mas muita gente não sabe que morreu. Quantos espíritos a gente conversa e o cara não sabe que morreu? Morreu o corpo físico, mas ele tá vivo. Então, assim, como é que é morrer e tá vivo? Então, assim, olha, a morte foi do corpo físico. Você não tá mais com o teu corpo físico. Agora é teu corpo espiritual. E como é que é o corpo espiritual? É igual ao físico. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.